Olá, tudo bem? Sou Alexandre Zog, psicólogo e gestalterapeuta, e este é o meu canal de psicologia aqui no YouTube. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nesta semana, dando continuidade ao assunto do mês, autodisciplina, nós abordamos aspectos que fazem com que a nossa atitude seja um tanto instável. E na abordagem realizada, a gente identificou, importantes fronteiras que, por vezes, nos levam a condicionamentos emocionais. Fica o convite aqui para você me acompanhar até o final e aprender a identificar corretamente os condicionamentos emocionais. Muito bem. Na Gestalt, nós temos alguns conceitos teóricos que estão intimamente relacionados. O self, a consciência, a autorregulação, são 3 deles, que a gente fala, inclusive, com uma certa frequência por aqui, porque eles são a base central, desta abordagem teórica, e esta é a abordagem que eu sigo. Então, me oriento por esses conceitos para falar com você. E a partir deles, eu vou enumerar um outro conceito aí, que a gente também já falou bastante, que é o conceito de contato. Contato está intimamente ligado com as fronteiras que a gente tem falado aqui. Inclusive, essa é, modéstia à parte, uma ideia muito inteligente de falar de um conceito tão abstrato como esse com você sem que você perceba. Porque ele é muito abstrato mesmo, é difícil de entender a partir de um pensamento concreto, de quem talvez não esteja acostumado com toda essa abstração. Dito isso, a gente pode pensar no seguinte: todos os condicionamentos emocionais, eles surgem e atuam diretamente no contato. Alguns deles modificam o contato de modo a gente querer se expor para alguma situação. E alguns deles modificam as nossas expectativas de contato de modo a gente se retrair e fugir da experiência. Então, se a gente imaginar que o contato é a experiência em si, só para se ter uma ideia, um tanto mais concreta, tem coisas que eu quero evitar que aconteçam. E tem coisas que eu adoraria que acontecesse aqui, agora, já. Por exemplo, aquele pudim de nozes que a minha mãe faz somente na época do meu aniversário para comemoração do meu aniversário, no nosso almoço de família. Eu desejaria imediatamente que aquilo estivesse na geladeira agora ali, mas não está. Seria um exemplo, isso é uma coisa que, se possível, eu quero agora, já. Mas daí as contas do consultório dobraram o valor, isso eu quero que se afaste. Aí você vê como nós, seres humanos, no caso, este ser humano, que pode ser sem vergonha, como é que assim a gente quer o pudim, e não quer pagar as contas? Melhor seria pensar, não, eu tenho dinheiro suficiente para pagar todas as contas, fazer uma reservinha e comer uns pudins de nozes de vez em quando. Mas aí você está vendo onde, nesse exemplo, que eu nem anunciei que seria um exemplo, mas acabou sendo, onde eu estou preso. Esta prisão é um condicionamento emocional. Só quero ganhar, pudim, por exemplo. Quero aqui e agora, quero ganhar o pudim aqui e agora. E quero fugir da responsabilidade. Pagar conta? Para que pagar conta? Mas a gente precisa tanto de uma coisa quanto de outra coisa. Essa história aí de equilíbrio que a gente vem tentando abordar aí no meio dos vídeos ultimamente, para se chegar numa atitude mais disciplinada, tem a ver com isso. É achar um lugar para aquilo que é bom e para aquilo que é ruim. Não tem muito
muito mistério. A ideia em si é simples, mas botar em prática é complicada por causa dos condicionamentos emocionais. Entende? Aqui com esse exemplo eu consegui te mostrar um condicionamento na prática. Agora, vamos no próximo tópico entender a fronteira que sustenta esse condicionamento. Olha, se eu mostrar para você aqui o que acontece numa mente humana, talvez você me dê razão para o fato, assim, para a proposta de organizar isso aí, porque são muitas coisas ao mesmo tempo, né? E às vezes a gente pode estar quietinho, assim, ó, dentro da cabeça tá fervilhando a coisa de pensamentos, discussões e intensos debates que muitas vezes a gente nem sabe o que fazer. Tô certo ou tô errado? Então deixa eu te dizer uma coisa. Esse meu condicionamento emocional aí do exemplo tem um problema. Ele não é justo comigo. Pensa bem, eu só faço aniversário uma vez por ano. Aí eu vou comer o pudim de nozes da minha mãe que ela faz no aniversário. Uma vez por ano só. Aí o restante do ano, os outros 364 dias, eu me nego essa possibilidade. O que eu estou condicionando aqui? Estou pensando uma possível restrição? Ah, e se eu não pago as contas do consultório, por exemplo? Aqui você vê esse exemplo, ele está bem nos extremos, né? Isso não é real, aqui está tudo em dia, tá? Mas eu peguei para ser um exemplo do extremo. O que acontece? Eu não pagando as contas, eu não estou viabilizando minimamente a estrutura aqui comercial da coisa. Onde está a fronteira no pensamento? O que é meu e o que é do ambiente? Eu poderia perguntar para a senhora, minha mãe, por exemplo, por que ela não faz mais vezes o pudim de nozes, já que é tão bom. Uma vez eu até perguntei, ela disse que o quilo da noz é muito caro. Ponto, encerrou aqui, já saiu de mim a angústia, né, de saber por que não tem, né? Mas aí, se a partir do que ela me disse, só que aí, a partir do que ela me disse, se eu fico pensando assim, não, mas é uma pão dura, nós vivemos na pobreza, na escassez, e por que ela faz isso, essa mentalidade? Eu estou procurando explicações. Olha aqui, ó. Explicações para justificar o fato de que eu não vou comer o pudim de nozes. Eu não vou ter esse reforço, esse prazer na minha vida. Então repare que isso é um movimento, e que é um movimento mental, mas que tem o potencial de disparar reações emocionais, que às vezes eu não conheço e que eu posso inclusive não me reconhecer quando estou tendo elas. Imagina eu lá assim, como assim? Né? Você não vê eu fazendo isso normalmente aqui. Espero que não me julgue por ter visto agora, mas isso é uma coisa viva. Eu nunca agi assim, ao menos que eu me lembre, né? Mas seria um exemplo de uma reação que eu não me reconheceria se eu estivesse fazendo. Você entende? Assim como essa reação, que até parecia um tanto infantil, assim, existe, outras tantas existem também, e são disparadas por essa fronteira de percepção que a gente tem. É uma percepção, é um funcionamento, né,
Essa percepção rapidamente integra as imagens que a gente tem, aquilo que a gente está captando, né, do ambiente, as imagens mentais que a gente já tem de nós e das coisas e da experiência e da vida, dispara todas as reações emocionais associadas a isso, e elas acontecem. E a gente fica ali. Algumas pessoas sabem mais sobre o que dispara suas reações emocionais, outras pessoas sabem menos. Algumas pessoas sabem lidar com as suas reações emocionais, algumas pessoas não aceitam as suas reações emocionais. Quem é você na sua jornada, no seu caminho, nesse momento? Descobriu o seu lugar? Então fica mais um pouquinho aí que eu quero te falar de uma oportunidade especial. O seu lugar pode ser qualquer um nesse caminho, nessa trajetória, nesse momento. Mas se você deseja ir para um ponto em que você saiba mais de si e de como gerenciar todo o seu potencial humano, mesmo sem ter nascido com um manual de instruções, nem ter sido ensinado ao longo da vida, aqui os meus serviços podem te ajudar a desenvolver isso, mas eu não posso te garantir que isso será fácil, né? Porque você pode estar repleto aí de condicionamentos emocionais que você nem sabe. Aos poucos a gente vai descobrindo e vai ajustando isso aí tudo, né? Minha sugestão: comece pelos e-books, leitura fácil, você já vai entendendo como você pode conviver consigo mesmo sem ressalvas, vai aprendendo a perceber as suas emoções e minimamente a lidar com elas, e aí depois você vem ou para mediação emocional ou para Gestalt terapia. Por que isso assim? Porque se você já tem uma noção, você aproveita mais. Isso faz um efeito mais assertivo e efetivo. E é nisso que eu acredito. A gente pode conviver melhor consigo mesmo se a gente começa a entender como que é esse eu mesmo. Como esse eu mesmo se coloca no mundo. Aí fica mais fácil de liderar essa pessoa. Certo? Ou você acha que não? Escreve um comentário aqui para eu saber a sua opinião e a gente vai debatendo aí por meio dos vídeos e tal. E faz essa proposta aí crescendo aos poucos. Certo? Gratidão por existir e por me assistir. Às vezes a vida cobra, às vezes ela ensina. Quem acredita sabe. Sente paz no silêncio, mesmo suportando as lágrimas do olhar.